Olá, eu vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Roseli Rodrigues. Eu sou conhecida também como Roseli Rose Rodrigues. Eu estou aqui hoje para falar com vocês nesse vídeo a respeito de uma situação ou de algumas situações, mas hoje, especificamente nesse vídeo, eu vou falar sobre uma situação. Esse vídeo eu estarei direcionando para alguns lugares, né? Então é necessário que eu faça um contato direto com você que está me assistindo. Pois bem, para aqueles que não me conhecem, eu tenho relatado já há algum tempo. Há cerca de quase 8 anos atrás, eu fiz contato com diversos locais no país, né, que a gente, de um momento para outro, de um momento, né, para o outro, a gente passou a sofrer uma série de situações aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e a gente ficou sem entender porquê e a gente começou a pedir socorro. Então, o que acontece? A gente encaminhou o assunto a diversos lugares. Teve pessoas que disseram que tinham feito contato aqui com a região e que, enfim, várias coisas que não vem ao caso agora a gente contar, porque agora é uma situação emergencial e a gente precisa ser dinâmico, né? Então vou ter que ser objetiva com as minhas palavras. Então, para você que não me conhece, eu moro na cidade de Caxias do Sul, mas eu, desde criança, eu morei na cidade de Bento Gonçalves. Então, eu conheço aqui a região Bento Gonçalves, Caxias, e recentemente eu mudei para Farroupilha devido a algumas situações que eu comecei a citar no início do vídeo, que não vem ao caso eu relatar agora para vocês. Então, assim, a gente estava passando por algumas situações estranhas, difíceis, as quais alguns advogados disseram tratar-se de perseguição. Então, no decorrer do vídeo, a gente vai estar explicando e a gente não tem mais dúvida de que realmente seja perseguição. Eu gravei, inclusive, há tempos atrás, um vídeo falando sobre isso. E o que acontece? O problema que a gente está vivenciando hoje é dia 15, passado um pouco da meia-noite, mas 15 de abril de 2020. Então a gente já está, se passou da meia-noite, a gente está quase, então estamos no dia 16. O que acontece? Quando a gente saiu da cidade de Caxias, a gente saiu temporariamente, devido às situações que a gente estava vivendo. A gente a gente sofreu horrores, ameaças de morte, agressões, coisas assim que passaram a acontecer na nossa vida
a partir do momento que o meu esposo desligou-se de uma empresa bem conhecida na região, essa empresa chama-se Triquês Ferro e Aço. Então, como passaram a acontecer muitas coisas, a gente encaminhou um documento para essa empresa relatando que estavam acontecendo essas coisas conosco. E, em princípio, como a gente não tinha condições condições que eu me refiro, condições de apurar esses fatos. E essa empresa, como o advogado da empresa, na época era o presidente da OAB de Caxias do Sul, então a gente imaginou que eles teriam condições de apurar isso e verificar até para tentar sanar esse problema. Porque a forma como que aconteceu, a forma que meu esposo saiu da empresa, foi uma forma assim que também não vem ao caso eu relatar agora, né? O meu filho também estava lá como estagiário daquele menor aprendiz naquela época, e aconteceram algumas situações, então a gente não tinha como ver de outra forma que não fosse alguém dessa empresa que estivesse envolvido no que estava nos acontecendo. Então a gente achou por bem informar a empresa sobre os fatos e pedir que eles encaminhassem, né, para uma pessoa, inclusive na época, não sei se hoje é assim, mas na época tinha uma pessoa da empresa que atuava numa ONG, dá para se dizer, em Caxias. Então a gente relatou o que vinha acontecendo e pediu que se eles pudessem, né, se eles poderiam verificar isso para tentar apurar essa situação, porque no nosso entendimento eram situações assim que não tinha outra, como é que eu posso dizer para ser assim objetiva, mas para ser bem clara para quem está assistindo, não tinha outras pessoas que a gente pudesse imaginar estarem por trás disso que não fosse relacionado a essa empresa. Então, o que a gente fez? A gente fez contato. E a gente, esperançosos, ficamos na expectativa que eles iriam apurar, porque eram coisas seríssimas que passaram a nos acontecer depois que o meu esposo desligou-se dessa empresa. Ele trabalhava lá ele é engenheiro, ele trabalhava lá na área enfim, ele prestava assessoria, né, na área da qualidade. E, enfim, o que acontece? De lá para cá, desde que a gente mandou o documento para essa empresa, a gente começou a ser processado. As pessoas faziam processos infundados. Quando a gente tomava conhecimento desses processos, a gente olhava, tinha ocorrências falsas no meio dos processos, assim, umas coisas que meu Deus, começou a deixar a gente muito assim preocupado. Começaram a acontecer muitas coisas, processos infundados. Aí quando a gente tomava conhecimento, olhava no meio dos processos, tinha ocorrências falsas. Até que um dia uma pessoa nos disse, uma pessoa pediu para nós se ela podia fazer uma ocorrência contra nós. A gente ficou horrorizado e a gente pediu para a pessoa, pelo amor de Deus, não fazer isso. E aí essa pessoa disse, não, mas essa pessoa, em resumo, ela foi paga para fazer uma ocorrência falsa. E ela nos afirmou que o advogado teria dito que não precisa se preocupar porque eles não têm como provar. E a gente ficou, a pessoa inclusive, ela usou a expressão assim, fazer só uma ocorrênciazinha, e essa pessoa ela recebeu coisas em troca.
né, que a gente tomou conhecimento, essa pessoa mesmo, né, nos falou. E, enfim, hoje, isso já fazem alguns anos,